hashtag 084, Apocalipse, estudando as profecias, e ao procurar um cumprimento histórico desta terceira trombeta, vamos a algumas notas do velho Albert Barnes, pastor presbiteriano e teólogo norte-americano, reconhecido estudioso da Bíblia, explicando esta passagem, terceira trombeta. É necessário, como diz o próprio Barnes, ter em vista o seguinte: que havia de vir algum chefe ou guerreiro que poderia comparar-se ao resplandecente meteoro, cuja carreira seria particularmente brilhante, que apareceria subitamente como estrela fulgurante e depois desapareceria como estrela cuja luz se apagou nas águas. E a carreira arrasadora desse meteoro se daria principalmente naquela parte do mundo onde superabundavam rios e mananciais. Que o efeito que se iria reproduzir era como se as águas desses rios e fontes se tornassem amargosas, isto é, que muitas pessoas morreriam. Grandes assolações seriam feitas nas vizinhanças dessas fontes e rios, como se a amarga e calamitosa estrela caísse nas águas e a morte se espalhasse por todos os países adjacentes e banhados por elas, a sua sombra fatal. Aqui se estabelece que esta trombeta alude às arrasadoras guerras, invasões furiosas de Átila, rei dos hunos, contra o poder romano que ele empreendeu à frente das suas hordas de guerreiros. Se falando dele, particularmente da sua aparência pessoal, confirmando a profecia de Barnes, ele diz: na maneira da sua aparência, assemelhava-se muito a um brilhante meteoro fulgurante no céu. Veio do Oriente com seus hunos e, como vamos ver, se arremessou subitamente sobre o império com a rapidez de um meteoro fulgurante. Considerava-se também como consagrado à morte, o deus da guerra. Costumava-se fardar de um modo particularmente brilhante, de modo que o seu aspecto da linguagem dos seus aduladores deslumbrava a todos os que o olhassem para ele. Ao falar da localização dos acontecimentos preditos por esta trombeta, Barnes observa ainda: disse particularmente que o efeito se faria sentir sobre os rios e as fontes das águas. Feche parênteses. Isso tem uma ligação ou uma aplicação literal, ou se, como se supõe, no caso da segunda trombeta, a linguagem empregada se referia à parte do império particularmente afetada pela invasão inimiga. Então podemos supor que esta se refere às partes do império que superabundava em rios e correntes, mais particularmente aquelas em que os rios e correntes tinham sua origem, porque o efeito estava permanentemente nas fontes das águas. Na realidade, as operações de Átila se realizaram nas regiões dos Alpes, nas partes do Império de onde correm os rios para a Itália. A invasão de Átila é descrita por Gibbon nesta linguagem geral. Abre aspas. Toda a Europa, desde o ponto Esino até o Adriático, uma extensão de mais de 500 milhas,
foi logo invadida e ocupada e assolada pelas miríades de bárbaros que Átila levou para o campo de batalha. Fecha aspas. Abre aspas de novo. E o nome da estrela era Absinto. Fecha aspas. Bom, significando consequências amargas. Essas palavras relembram por um momento o caráter do guerreiro, a miséria de que foi autor ou instrumento e o terror inspirado por seu nome. A gente vê aqui também que é aquele negócio, né? O planejamento divino, diante do karma da humanidade, né, ele sempre favorece que um espírito belicoso assim, de grande carisma, surja num momento como cobrador de karma, né, como foi Genserico, Átila e outros aí. Bom, vamos em frente. De extirpação total e destruição são os termos que melhor representam as calamidades que ele infligiu e a si próprio. Átila se intitulou o flagelo de Deus. Atravessaram, quer na sua marcha, quer no seu regresso, os territórios dos francos e massacraram tanto os seus reféns como os seus prisioneiros. 200 donzelas foram torturadas com uma fúria inexplicável. Seus corpos foram rasgados por impetuosos cavalos e esmagados sob o peso de carros e bois. Seus membros insepultos foram abandonados nos caminhos públicos como presa dos abutres e dos cães. Vejam que é o horror da guerra, e Átila se vangloriava de que a erva não crescia mais onde seu cavalo tivesse posto as patas. O imperador do Ocidente, com o Senado e o povo romano, deprecaram, humildes e aterrorizados, a ira de Átila. E o último parágrafo dos capítulos se relatam a sua história, intitula assim, Sintomas da decadência e ruína do governo romano. E o nome da estrela era Absinto, entre aspas. De passagem, uma explicação para a gente entender algumas palavras. Por exemplo, miríades quer dizer 10 mil, mas, como sempre, a palavra foi exagerada. E às vezes, miríades significava milhões, mas realmente miríades significa apenas 10 mil guerreiros. Bom, no capítulo 8, versículo 12 do Apocalipse, vamos lá, abre aspas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a sua terça parte do dia não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Fecha aspas. Esta trombeta simboliza a carreira de Odoacro, aquele monarca bárbaro que esteve tão intimamente relacionado com a queda do Império Romano do Ocidente. Os símbolos, vamos aos símbolos. Sol, lua e estrelas. Por que são usados aqui como símbolos apenas? Representam, evidentemente, os grandes luminares do governo romano, os seus imperadores, cônsules e senadores. Vamos continuar na próxima hashtag.